17 de agosto, São Jacinto, o apóstolo da Polônia que levou Cristo até os confins do Oriente. Imagine uma cidade cercada, o fogo começa a tomar as casas, o som dos cavalos se aproxima. Homens, mulheres e crianças correm pelas ruas tentando escapar. Todos procuram salvar aquilo que consideram mais precioso. Alguns carregam seus filhos, outros tentam proteger seus poucos bens. Outros simplesmente fogem para continuar vivos. Mas no meio daquele caos, um homem corre na direção contrária. Ele entra numa igreja. Não está procurando ouro, não está procurando documentos, não está procurando alguma riqueza escondida. Ele vai até o altar, porque existe ali um tesouro que para ele vale mais do que a própria vida. Jesus Cristo presente na Eucaristia. Aquele homem era São Jacinto. E o que aconteceu naquele dia se tornaria a imagem mais marcante de toda a sua história. Mas, para compreender por que ele estava disposto a arriscar a própria vida por Cristo, precisamos voltar algumas décadas. Precisamos conhecer o homem antes do santo. Jacinto nasceu por volta do final do século XII na região da Silésia, ligada historicamente à Polônia. Pertencia à família Odrowąż e recebeu uma formação privilegiada para seu tempo. Estudou, aprofundou-se na fé, tornou-se sacerdote. Tinha inteligência, formação e posição. Humanamente falando, poderia construir uma vida tranquila, mas existe uma inquietação que aparece muitas vezes na vida daqueles que Deus chama para algo maior. Por fora, tudo parece estar no lugar. Por dentro, alguma coisa continua perguntando: é somente para isso que você nasceu? Talvez você já tenha sentido algo parecido. Não necessariamente um chamado para abandonar tudo, mas aquela sensação de que Deus espera algo mais de você. Mais amor, mais perdão, mais oração, mais coragem, mais entrega. Foi durante uma viagem a Roma que a vida de Jacinto tomou uma direção completamente nova. Ali, ele conheceu um homem cuja maneira de viver o Evangelho estava transformando muitas pessoas. Seu nome era Domingos de Gusmão. São Domingos havia compreendido que não bastava falar de Cristo, era necessário viver como Cristo. Pobreza, oração, estudo, pregação, missão. Jacinto percebeu que estava diante de algo diferente. Não era apenas uma nova ordem religiosa, era um chamado. E ele respondeu. Recebeu o hábito da recém-formada Ordem dos Pregadores e iniciou uma caminhada que faria seu nome atravessar os séculos. Jacinto tinha encontrado aquilo que procurava. Mas encontrar a própria vocação não significa encontrar uma vida fácil. Às vezes, significa exatamente o contrário. Significa descobrir por qual causa estamos dispostos a nos gastar. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Marcos 16:15. Jacinto levou essas palavras a sério. Muito a sério. Depois de sua formação dominicana, Jacinto retornou para as terras do norte e do leste europeu. Agora, porém, era outro homem. Ele não estava voltando para construir uma carreira, estava voltando para anunciar Cristo. E precisamos compreender o que significava ser missionário no século XIII. Não existiam automóveis, não existiam aviões, não existiam estradas como conhecemos. Uma viagem podia significar semanas ou meses caminhando. Havia frio, fome, doenças, florestas, rios perigosos, conflitos entre povos, assaltantes nas estradas e muitas vezes a incerteza de onde dormir na noite seguinte. Mesmo assim, Jacinto caminhava. A Polônia não bastava. Outras regiões precisavam ouvir o Evangelho. Ele participou da expansão da presença dominicana pelo leste europeu e ficou associado à evangelização de diferentes povos daquela vasta região. Por isso seria lembrado como um dos grandes missionários dominicanos de seu tempo e receberia o título de Apóstolo da Polônia. Mas existe algo ainda mais bonito. Jacinto não evangelizava apenas com palavras, evangelizava com a vida. Porque existe uma diferença enorme entre falar sobre Deus e revelar Deus através da maneira como tratamos as pessoas,
Um homem pode conhecer toda a Bíblia e ainda assim não saber perdoar. Pode frequentar uma igreja e continuar indiferente à dor do próximo. Pode falar sobre amor e ferir aqueles que vivem ao seu lado. São Jacinto nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Se alguém conhecesse Jesus apenas observando a minha vida, que imagem de Cristo essa pessoa teria? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes deste vídeo. E então, chegamos ao episódio que marcaria definitivamente sua memória. Jacinto esteve ligado à missão dominicana em Kiev. Na primeira metade do século XIII, aquela região viveria momentos terríveis com as invasões mongóis. Cidades eram atacadas, casas incendiadas, comunidades inteiras fugiam. E é nesse contexto que a tradição cristã situa uma das histórias mais conhecidas sobre São Jacinto. Imagine novamente aquela cena. O perigo se aproxima. Há pouco tempo para fugir, Jacinto sabe que precisa abandonar o local. Mas antes de partir, entra na igreja. Diante do altar, encontra aquilo que para ele é o centro da vida cristã: a Eucaristia. O mesmo Jesus que disse: "Eu sou o pão da vida." João 6,35. Jacinto toma consigo o Santíssimo Sacramento. Agora precisa partir. Mas e segundo a antiga tradição ligada à sua vida, quando se prepara para deixar a igreja, algo extraordinário acontece. Ao passar diante de uma imagem de Nossa Senhora, teria ouvido: "Jacinto, vais me deixar aqui?" Ele olha para a imagem. Era pesada, grande demais para ser carregada facilmente durante uma fuga. Jacinto teria respondido que não conseguiria levá-la. Então vem a resposta: "Leva-me. Meu filho tornará leve o meu peso." Jacinto confia. Toma a imagem e consegue carregá-la. Assim nasce a representação que atravessaria os séculos. São Jacinto levando a Eucaristia em uma mão e a imagem da Virgem Maria na outra. Agora observe a força espiritual dessa cena. Atrás dele, uma cidade ameaçada. Ao redor, o medo. À frente, um caminho desconhecido. E em suas mãos, Jesus e Maria. É praticamente um retrato de toda a boa vida cristã. Nós também atravessamos períodos em que tudo parece desmoronar. Há momentos em que nossa cidade interior parece estar em guerra. Uma notícia inesperada, uma doença, uma perda, um problema financeiro, um conflito dentro da família, uma oração que parece não receber resposta. E quando tudo começa a desmoronar, aparece a pergunta: o que você vai carregar consigo? Ressentimento, medo, desespero ou sua fé? São Jacinto não podia impedir a guerra, mas podia decidir quem estaria com ele durante a travessia. E escolheu Cristo. Talvez essa seja a grande mensagem de sua vida. Você não controla todas as batalhas que chegarão até você, mas pode decidir quem carregará no coração enquanto atravessa cada uma delas. Às vezes rezamos esperando que Deus retire imediatamente nossos problemas, mas nem sempre Ele retira. Às vezes Deus faz algo diferente. Ele nos dá forças para atravessá-los. O Salmo diz: "Deus é nosso refúgio e nossa força, socorro sempre presente na tribulação." Salmo 46:1. Perceba, a promessa não é uma vida sem tribulações. A promessa é uma presença dentro delas. São Jacinto atravessou distâncias enormes, enfrentou dificuldades, conheceu perigos, viu povos vivendo conflitos, mas continuou. Por quê? Porque sua fé não dependia de as circunstâncias serem favoráveis. Sua fé estava apoiada em Deus, e isso fala diretamente conosco. É relativamente fácil agradecer quando tudo está bem. Difícil é continuar acreditando quando não entendemos o que está acontecendo. É fácil dizer: Deus é bom, quando recebemos aquilo que pedimos. A fé amadurece quando conseguimos dizer: Deus continua sendo bom mesmo quando ainda não compreendo o caminho. São Jacinto não caminhava sozinho espiritualmente. A oração era sua força,
A Eucaristia era seu alimento. A palavra era sua direção. Maria era a presença materna em sua espiritualidade. Isso explica por que conseguiu perseverar durante tantos anos. Ninguém sustenta uma missão verdadeira apenas pela força de vontade. Chega um momento em que o entusiasmo diminui, o corpo cansa, as dificuldades aumentam, as pessoas decepcionam. É então que descobrimos se nossa vida está apoiada em emoção ou em Deus. Jesus disse: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." João 15:4. A palavra importante aqui é permanecei. Não apenas quando sentir vontade, não apenas quando receber uma graça, não apenas quando tudo der certo. Permaneça. Quando estiver feliz, permaneça. Quando estiver cansado, permaneça. Quando não compreender, permaneça. Quando sua oração parecer seca, permaneça. Foi isso que Jacinto fez. E talvez seja justamente isso que alguém precisava ouvir hoje. Não abandone Deus porque está atravessando uma fase difícil. Talvez seja exatamente agora que você mais precisa permanecer. É possível ouvir a história de São Jacinto e pensar: mas eu nunca viajarei por tantos lugares anunciando o Evangelho. Talvez não, mas a pergunta não é quantos quilômetros você percorrerá. A pergunta é: onde Deus colocou você? Talvez sua missão esteja dentro da sua casa. Talvez exista alguém na sua família precisando mais da sua paciência do que dos seus conselhos. Talvez exista uma pessoa que você precisa perdoar. Talvez um filho precise ver sua fé não apenas nas palavras, mas nas suas atitudes. Talvez alguém idoso esteja esperando uma visita. Talvez uma pessoa solitária esteja esperando uma ligação. Talvez Deus não esteja pedindo que você atravesse a Europa. Talvez esteja pedindo que atravesse o corredor da sua casa e diga: perdoe-me. E às vezes, essa distância é muito mais difícil. Jesus ensinou: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25:40. Santidade não começa fazendo coisas extraordinárias. Começa fazendo com amor aquilo que Deus colocou diante de nós. Depois de décadas de missão, o corpo de Jacinto começou a sentir o peso dos anos. O homem que havia atravessado tantas estradas agora caminhava para seu último encontro. Retornou a Cracóvia. Ali, em agosto de 1257, aproximou-se o fim de sua vida terrena. Segundo a tradição, sua morte ocorreu em 15 de agosto, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Há algo profundamente simbólico nisso. O homem cuja iconografia ficaria marcada pela imagem da Virgem em seus braços terminava sua caminhada justamente numa grande festa mariana. Depois de tantos caminhos, depois de tantas pregações, depois de tantas cidades, depois de tantas pessoas, chegava o silêncio. Mas para o cristão, a morte não possui a última palavra. São Paulo escreveu: "Para mim viver é Cristo e morrer é lucro." Filipenses 1:21. Jacinto havia vivido para Cristo. Agora partia para Cristo. Séculos mais tarde, em 1594, seria canonizado pelo Papa Clemente VIII. Mas sua maior herança não está em um título. Está numa pergunta que sua vida continua fazendo a nós. O que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Um dia também chegará nossa última noite. Nesse momento, muitas coisas que hoje parecem enormes perderão completamente a importância. Ninguém levará a própria casa. Ninguém levará dinheiro. Ninguém levará títulos. Ninguém levará número de seguidores. Levaremos aquilo que nos tornamos diante de Deus. O amor que oferecemos. O bem que fizemos. O perdão que concedemos. A fé que preservamos. São Jacinto poderia ter usado sua vida para construir conforto. Preferiu construir caminhos para que outras pessoas encontrassem Cristo. E talvez hoje Deus esteja nos convidando a fazer algo parecido. Não necessariamente atravessar países, mas atravessar nosso próprio egoísmo, nossa indiferença, nosso orgulho, nossa falta de perdão. Porque talvez a maior viagem missionária de nossa vida seja aquela que vai da nossa cabeça até o nosso coração. Oração a São Jacinto. Agora, se puder, silencie por alguns instantes
Coloque diante de Deus aquilo que você está enfrentando. Talvez ninguém saiba, mas Ele sabe. Senhor Jesus, assim como São Jacinto te carregou em meio ao perigo, ajuda-nos a carregar Tua presença dentro de nós quando atravessarmos nossas próprias batalhas. Quando o medo chegar, fica conosco. Quando a família estiver passando por dificuldades, fica conosco. Quando a doença nos assustar, fica conosco. Quando as portas parecerem fechadas, fica conosco. Quando não entendermos Teus caminhos, ensina-nos a confiar. Senhor, não permitas que as dificuldades roubem nossa fé. Dá-nos a coragem de São Jacinto, uma coragem que não nasce da ausência de medo, mas da certeza de que Tu estás presente. Aumenta em nós o amor pela Eucaristia, que nunca nos aproximemos de Ti apenas por costume, que diante do altar possamos reconhecer o mistério do Teu amor. Ensina-nos também a amar Tua Mãe. Virgem Maria, acompanha nossas famílias, visita os lares onde existe divisão, consola aqueles que choram escondidos, protege nossos filhos, fortalece os pais, ampara os idosos, conduze de volta aqueles que se afastaram de Deus. São Jacinto, missionário incansável, intercede por nós. Ensina-nos a permanecer firmes quando o caminho ficar difícil. Ajuda-nos a colocar Jesus acima das coisas passageiras. Dá-nos coragem para viver o Evangelho dentro de nossa própria casa. E quando nossa fé enfraquecer, recorda-nos. Podemos perder muitas coisas nesta vida, mas jamais podemos perder Cristo. Senhor Jesus, fica conosco hoje. Fica conosco amanhã. Fica conosco em nossas alegrias. Fica conosco em nossas batalhas. E um dia, quando nossa caminhada terminar, recebe-nos em Tua presença. Amém. Talvez agora possamos compreender por que aquela imagem de São Jacinto atravessou tantos séculos. Um homem caminhando em meio ao caos, carregando Jesus. Porque no final, não importa apenas a tempestade que estamos atravessando, importa quem estamos levando conosco. Que quando vierem nossos dias difíceis, possamos fazer a mesma escolha de São Jacinto. Podem cair muitas coisas ao meu redor, mas eu não abandonarei Jesus. São Jacinto, rogai por nós. E se esta história fortaleceu sua fé, escreva nos comentários. São Jacinto, ajudai-me a permanecer com Jesus. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos esta caminhada pelos exemplos daqueles que fizeram de Deus o centro de suas vidas. Compartilhe esta história com alguém que esteja atravessando uma batalha. Talvez essa pessoa precise ouvir hoje exatamente esta mensagem. Quando tudo parece perdido, quem permanece com Cristo nunca atravessa a tempestade sozinho.